Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é tirinha, produção textual. Bora lá! Bom, então pegando o livro aí de produção textual, nós temos a página de abertura do capítulo, páginas 54 e 55, unidade 2, tirinha e história em quadrinhos. Nós já falamos sobre este assunto na aula de português com o módulo 2, certo? Foi a primeira aula desse bimestre. E vamos também trabalhar esse assunto em produção textual, como eu já havia avisado vocês. Bom, diretamente das histórias em quadrinhos, ela, a super mulher, né? A Mulher Maravilha. Então, quem gosta de quadrinhos aí, conhece os quadrinhos da Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. Quase um trava-língua, né? Bom, eu amo, vocês sabem disso, né? Essa imagem é do filme da Mulher Maravilha, né? Que foi inspirado nas histórias em quadrinhos, que anteriormente foi publicada em revistas. Quais histórias em quadrinhos você conhece? Já leu alguma? A gente já discutiu essas questões na atividade de português, né? Além de filmes, de que outras maneiras as histórias em quadrinhos podem ser adaptadas? Né? Também respondemos essa questão lá na atividade de português, que falamos também nas animações, né? Bonecos. Qual é o seu personagem de HQ favorito? Bom, então esse filme é de 2017, né? Eu já assisti umas 500 vezes. Bora lá. Vamos para o livro. Bom, aí nós temos o contextualizando, né? Que vamos falar de um personagem que não é tão conhecido por vocês. Tá? Neste capítulo estudaremos uma tirinha da turma do Chachado, escrita pelo cartunista Antônio Zedras. Para compreender melhor esse gênero textual, leia as informações sobre a origem da arte sequencial e a seguir sobre o autor dessas tirinhas. Então, arte sequencial a gente viu um pouquinho na aula passada também, né? O ser humano sempre buscou formas de se comunicar, empregando não só a língua escrita, mas diferentes linguagens, como a fala, a música, a pintura, os gestos e a língua de sinais. Os desenhos são usados para contar histórias muito antes dos quadrinhos, como conhecemos hoje. A comunicação por meio de imagens dispostas em uma sequência lógica é chamada de arte sequencial. Veja quais são duas formas mais remotas. Então, aqui ele vai falar da pintura egípcia, né? Que assim como os hieróglifos, as pinturas egípcias também eram utilizadas para comunicação. Cenas eram pintadas em tumbas, contando histórias que deveriam ser lidas de baixo para cima e em zigue-zague. Também temos aqui manuscritos astecas. Né, atribui-se ao conquistador espanhol Hernán Cortés o achado em 1519 de um manuscrito que contava uma história cujo herói chamava-se Garras de Jaguatirica. A narrativa devia ser lida da esquerda para a direita e em zigue-zague. E tapeçaria de Bayeux. É um imenso tapete bordado que descreve os principais eventos da conquista da Inglaterra pelos normandos, iniciada em 1066. A tapeçaria deve ser lida da esquerda para a direita e não há divisões exatas das cenas que são separadas por assunto. Bom, Antônio Zedras nasceu em 1945 e morreu em 2014. Antônio Zedras nasceu e cresceu no interior da Bahia e aos 10 anos mudou-se com a família para Jacobina, onde teve o primeiro contato com as histórias em quadrinhos Como cartunista,
Criou vários personagens e muitos de seus trabalhos foram publicados em diversos jornais de todo o Brasil. Além disso, ganhou prêmios nacionais e internacionais. Seu trabalho mais conhecido é A Turma do Chachado, formada por personagens tipicamente brasileiros, vivendo histórias que falam do nosso país e nossa cultura. Bom, você sabe de que forma uma tirinha é organizada? Você gosta de alguma tirinha em particular? Quais são os personagens principais dela? Nós vamos conversar disso na aula ao vivo. Então, lendo. Algumas histórias são contadas em poucos quadrinhos. Vamos ver. Então, a gente vai ver aqui este quadrinho, né, que é da Turma do Chachado. Foi retirada de 1000 tirinhas em quadrinhos da Turma do Chachado. E observem aí. Ok? Ela tem 4 cenas, né? Só tem uma única fala na última cena, no último quadrinho. Adoro quando ele tá de forga. Bom, Zé Pequeno e sua turma. Olha aqui, tem os personagens, né? Zé Pequeno, Capiba, Marinês, Artuzinho, Marieta e o Chachado. Zé Pequeno, personagem que faz parte da turma do Chachado, mora no interior nordestino. Ele tem fama de ser um menino preguiçoso, mas na verdade é um garoto esperto e aventureiro que gosta de pescar, ouvir música, tomar banho no rio, subir em árvore, passear de jumento, entre outros divertimentos. Veja os principais companheiros de Zé Pequeno em suas aventuras, né, que foram que eu citei aqui. Bom, mais 3 perguntas para a gente conversar na aula ao vivo. O que esta tirinha despertou em você? Troque ideias com o seu colega. 2. Ao ver o primeiro quadro, quem você imaginou que usava o lápis? Então, volta aqui. Vou voltar, olha só. Aqui tem um lápis, tem um lápis e tem um lápis. Então, quem você imaginou nos 3 primeiros quadrinhos que estava usando o lápis? Em que momento foi possível identificar quem realmente estava desenhando a tirinha? 4. Quando você viu o primeiro quadro, o que achava que iria acontecer? No final, aconteceu o que você esperava? Por quê? 5. Ao observar a tirinha, podemos conhecer um pouco das características do personagem, como as coisas que ele gosta de fazer. Que coisas são essas? Então, olha só, tá registrado aqui. Que coisas esse personagem, né, o Zé Pequeno, gosta de fazer? 6. Nos 2 primeiros quadrinhos, há imagens que sugerem ao leitor o local onde se passa a história. Justifique sua resposta. 7. Em qual quadrinho ocorre a quebra dessa expectativa? Qual é o lugar onde o personagem está de fato? 8. Observe novamente o último quadrinho e leia a fala do personagem. Letra A. A quem o personagem está se referindo ao empregar a palavra ele? A ele mesmo, Zé Pequeno, ao autor Antônio Cedras, ao narrador da história. Letra B. O que Zé Pequeno quer dizer com a fala do último quadrinho? Quando o autor, né, o Antônio Cedras, está de folga, Zé Pequeno não gosta, pois precisa trabalhar em seu lugar. Ou quando o autor, Antônio Cedras, está de folga, Zé Pequeno pode desenhar a tirinha com as coisas que ele mais gosta. Explorando a tirinha. Então, passamos a primeira fase, que é a compreensão do texto. Agora, nós vamos explorar as características. 1. As cenas de uma tirinha são organizadas em uma sequência de quadros. Observe a disposição dos quadrinhos da tirinha. Assinale a alternativa que mostra a direção em que a leitura de uma tirinha é feita. Então, ela pode ser feita, né, na vertical,
certo? Na vertical, que geralmente nas tirinhas da turma da Mônica que aparecem no final da revistinha, elas são na vertical. Então, na horizontal, que é a mais comum usada nos jornais, e na diagonal, que não é tão comum assim. Então, é para você assinalar qual é a direção dessa tirinha que a gente leu. 2. Observe a expressão facial de Zé Pequeno no último quadrinho. O que ela indica? 3. No último quadrinho da tirinha foi empregado um recurso visual que se assemelha às aspas. Com que intenção esse recurso foi utilizado? 4. Na tirinha, os balões, além de representar as falas dos personagens, são empregadas para exprimir suas emoções e, para isso, apresentam um formato variado, complementando a informação. Letra A. A ausência de balões no primeiro, segundo e terceiro quadrinhos compromete o sentido da tirinha? Por quê? Letra B. Caso não houvesse um balão de fala no último quadrinho, o sentido da tirinha seria comprometido? Justifique sua resposta. 5. Uma tirinha pode ser apresentada apenas por imagens ou pela associação entre imagens e palavras. Observe os quadrinhos da tirinha lida e marque em qual deles há 2 tipos de linguagem. Falamos isso na aula de ontem. Linguagens. 6. Imagine que você é um personagem de uma tirinha e está na mesma situação que o Zé Pequeno. Faça um esboço no espaço abaixo, indicando o que você desenharia na tirinha se o seu autor estivesse de folga. Então, vocês vão experimentar aqui, fazer o que vocês gostariam, onde vocês gostariam de estar agora. Então, vocês vão ilustrar e fazer essa tirinha aqui. Bom, a tirinha é uma história apresentada em uma sequência de quadros. A situação ilustrada envolve poucos personagens e ocorre em um tempo e espaço bem delimitado. As tirinhas mostram essencialmente imagens, mas pode conter também textos verbais que complementam as imagens ilustradas. Esse gênero pode ser publicado em diversos veículos de comunicação, como revistas, livros, jornais ou sites da internet. Bom, temos aqui uma sugestão de site. No site Universo HQ, você pode encontrar informações sobre personagens, autores, filmes baseados em quadrinhos, entre outros tipos de publicações. Além disso, são apresentadas entrevistas, notícias, reportagens, vídeos, podcasts e outras curiosidades sobre o mundo dos quadrinhos. Tem um link disponível aqui, mas procurem lá no Universo HQ no Google que ele deve aparecer, certo? Esquematizando, então, nós temos aqui o nosso mapa mental da tirinha. Então, objetivo, entreter, ensinar, divertir o leitor. Público-alvo, público em geral. Características, é organizada em quadros e dispostas em sequência, geralmente horizontal. Pode apresentar apenas imagens ou imagens associadas ao texto. Pode apresentar balões de falas. Ok? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Vocês têm aí uma semaninha para responder. Na próxima terça-feira, iremos fazer a correção dessas atividades. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.